O cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações. A vida toda, como espíritas, lemos páginas e páginas sobre a vida do outro lado. O intercâmbio, o sentir, o saber. Relatos de evolução de teleconferência entre os dois planos. Agora é chegada a nossa hora. Hoje, através dessas mídias que estamos nesse momento, podemos vivenciar o ensinamento, o amor sem fronteiras. Hoje somos aqueles cristãos que levam o Evangelho, mas sem precisar adentrar arenas de pedras e nem mesmo navios que irão navegar por mares nunca dantes navegados. Esses mares agora são outros. Jesus nos chama a navegar pelas ondas binárias da internet. São invisíveis aos nossos olhos materiais. Agora chegamos em lugares que nem imaginamos. As casas espíritas estão em cada lar que o Evangelho adentra. Mais do que nunca, o cristianismo está por toda parte. O amor está em todo lugar. Iremos, caminhando, navegando, estudando, aprendendo através do nosso falar, do nosso sentir e do nosso agir, onde quer que estejamos. Vivenciar esse momento é de muita responsabilidade e a construção é nossa. E a verdade é que tudo isso é só o começo. O Evangelho sem fronteiras. Olá, queridos amigos e queridas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Evangelho sem Fronteiras, uma iniciativa do Centro Espírita Online Casa de Jesus. É sempre uma alegria estarmos juntos, reunidos pelo amor e pela vontade sincera de compreender, sentir e viver o Evangelho com mais profundidade. Que esse momento nos envolva em paz, ilumine o nosso pensamento e serene os nossos corações. Hoje refletiremos sobre um tema muito especial, a fé raciocinada, com a presença querida da nossa irmã Cristina Tenório, que compartilhará suas inspirações sobre esse assunto, que é tão essencial para a doutrina espírita. Antes de iniciarmos, porém, vamos fazer uma pausa interior, deixar as preocupações de lado e nos conectar em prece com a presença amorosa dos bons espíritos nesse espaço de luz e aprendizado. Tá chorando porque se você tem um Deus
que cuida de você e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que ele tá cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Com muita alegria, então, eu apresento a nossa convidada de hoje, Cristina Tenório. Espírita há mais de 20 anos, Cristina atua há 8 anos no Centro Espírita William Crookes, em Maceió, Alagoas, onde participa ativamente de vários trabalhos doutrinários. Atualmente, dedica-se à facilitação do estudo sistematizado da doutrina espírita, o ESD, compartilhando seu olhar atento e racional sobre os ensinamentos espíritas. Cristina se destaca por sua curiosidade incansável, sempre buscando compreender a doutrina com clareza, lógica e fidelidade aos princípios codificados por Allan Kardec. É com gratidão e carinho que a recebemos hoje para nos conduzir em mais uma reflexão luminosa. Boa noite. Olá, Luiz. Olá, Cristina, muito obrigado em nome da Casa, né, de Jesus. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma grande alegria ter você aqui com a gente essa noite. Sinta-se acolhida e sinta-se à vontade para compartilhar suas reflexões. O espaço é seu. Obrigada. Eu gostaria de agradecer pelo convite e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a fé raciocinada. A nossa conversa inicial vai ser sobre fé raciocinada e sobre os aspectos religiosos, filosóficos, cristãos da doutrina espírita a respeito da fé raciocinada e do que ela traz para nós. Tá? Então, antes de a gente começar a falar em si da fé raciocinada, é necessário que a gente estabeleça alguns conceitos, para que a gente tenha uma compreensão melhor do conteúdo. Então, o primeiro conceito que a gente precisa entender aqui é o conceito de fé. Então, fé, por definição do nosso dicionário, é a confiança absoluta, é o crédito, é aquela confiança que a gente dá sem a necessidade de compreender, de entender. Então, a fé é algo que vem dentro da gente. Por natureza, nós somos seres crédulos. E a fé não a fé raciocinada, né? A fé é essa forma de acreditar sem explicação. Acredito, pronto. E aí, para a gente compreender a fé raciocinada, a gente precisa compreender outros dois conceitos que são muito importantes nesse contexto. O primeiro conceito é o de razão. Então, o que é razão? Razão, ela é a nossa capacidade de pensar, de avaliar de maneira lógica e objetiva alguma coisa. Essa é a razão. E o raciocínio é o exercício da razão. Então, o raciocínio
é a forma que a gente utiliza de pensar logicamente sobre algo e chegar a alguma conclusão. Compreender um fato, compreender situações do nosso dia a dia, e partindo sempre de premissas, chegando a alguma conclusão. E essa aqui é a parte importante. A gente está falando de lógica e a gente está falando de premissas. Quando a gente fala de fé, a gente tem hoje dois contrassensos, que são muito comuns de se falar nas religiões, inclusive na casa espírita, se fala muito sobre a fé cega e a fé raciocinada. Então, para a gente contextualizar, trazendo essas definições de fé, de razão e de raciocínio, a gente consegue definir, chega à compreensão de que fé cega é a fé que não tem necessidade de racionalizar. É a pessoa que acredita sem a necessidade íntima de compreender, ela quer só acreditar. E a gente, enquanto espírita, respeita, porque faz parte da nossa crença respeitar a opinião do próximo. Então, a fé cega é a fé que não necessita, e aí a gente está falando do ser. O ser não necessita da explicação, o ser não necessita da compreensão. E aí a gente passa para a fé raciocinada. E aí o que é a fé raciocinada? É a fé que ela busca compreender o que está se acreditando, no que se está se acreditando. Então não é uma fé que aceita o que vê e que acredita. É uma fé que ela busca compreender os fundamentos dessa crença. E ela busca compreender utilizando a razão e os conhecimentos que se tem. Além disso, por definição, a fé raciocinada, ela se adapta e evolui com o tempo. E aí vamos pensar um pouquinho sobre a fé raciocinada aqui. Quando eu digo que a fé raciocinada, ela busca compreender através da razão e do conhecimento, eu tenho que lembrar aqui, mais uma vez, que eu estou falando do ser. Então, a fé raciocinada, do ponto de vista espírita, por exemplo, ela compreende a fé espírita com base nas leis divinas e nos preceitos que o Pentateuco Kardeciano trouxe para nós. Então, a gente começa a olhar o raciocínio a partir de um conjunto de conceitos específicos e também do conjunto que é o ser que pensa sobre isso. Então, por exemplo, um espírita, ele vai compreender a fé espírita, ou os preceitos da fé espírita, com base no seu conhecimento doutrinário, com base, porque lembra que a lógica é chegar a uma conclusão através de premissas, e como é que a gente constrói essas premissas para a fé? Através da experiência, da nossa convivência em família, do nosso contexto comunitário, social, educacional e também do contexto filosófico-religioso em que nós nos encontramos. A partir do momento que a gente compreende isso, a gente começa a compreender que a fé raciocinada ela não é um privilégio espírita, né? Não é uma prerrogativa espírita, não é um privilégio espírita. Um católico pode ter a fé raciocinada para ele com base no conjunto de valores e no conjunto de conhecimento que ele tem a partir da sua crença religiosa e filosófica. Então, a fé raciocinada, ela está muito relacionada a isso, certo? Ao conjunto de conhecimento que a gente tem, a quem nós somos, nosso conjunto moral, as nossas experiências e a nossa capacidade de correlacionar isso. Se a gente for por exemplo, tirar do contexto da fé e pensar só na razão, quando a gente pensa na razão, a gente pensa no que é lógico. E o que é lógico, ele é lógico para a gente a partir do que a gente acredita e das nossas experiências. Então, do ponto de vista econômico, por exemplo, a gente se baseia em gastar menos, é a forma lógica de consumir, vamos supor. Então, do ponto de vista da fé, no que é que a gente se baseia? A gente se baseia no conjunto moral que a gente tem, no conjunto filosófico, do ponto de vista espírita, no Pentateuco, nos ensinamentos kardecianos, na doutrina complementar e nas nossas vivências de amor e de caridade. Então, assim se dá a fé raciocinada. E uma parte importante disso é que ela evolui com o tempo. E como é que a gente evolui uma fé com o tempo? A gente evolui porque ela se adapta
a maneira que nós mudamos. Então, se a nossa compreensão da doutrina muda, a nossa fé muda. Se a nossa compreensão da vida muda, a fé muda. E nós somos seres volúveis, nós mudamos, nós somos seres que nos transformamos a cada momento, as nossas experiências nos transformam. Então, a nossa fé raciocinada, nosso raciocínio sobre a fé muda à medida que nós vamos mudando. Um exemplo disso, um exemplo prático dessa evolução da fé raciocinada, a gente vê muito através dos estudos. Então, se eu estou no DEP, eu sou um iniciante da doutrina, eu comecei agora a estudar sobre a doutrina espírita, a conhecer os fundamentos filosóficos, as questões morais, as leis divinas. Então, a minha compreensão é uma. Então, ao ler o Evangelho, eu vou compreender de uma forma. À medida que o tempo vai passando, que a minha experiência muda, o meu olhar sobre isso muda. Então, a minha forma de racionalizar a minha fé também muda. Então, eu costumo dizer que a gente nunca lê o mesmo evangelho, mesmo lendo a mesma página, porque eu faço evangelho no lar toda semana, e aí quando eu leio novamente uma passagem do evangelho que eu já tinha lido nas semanas anteriores, eu tenho uma nova compreensão sobre aquilo, porque eu não sou a mesma pessoa da semana anterior, porque as minhas experiências fizeram com que eu transformasse o meu olhar sobre isso. Então, essa perspectiva da fé raciocinada é essa fé que ela é baseada na compreensão do que eu acredito, na razão que eu utilizo para acreditar, na compreensão do que eu acredito e com base em quê. Né? Tem uma frase que é bem conhecida, né, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é que a fé ela tem que estar apta, a fé inabalável, ela enfrenta face a face a razão em qualquer momento da humanidade. E por que essa é uma frase tão importante, de tanto peso para a gente? Quando a gente compreende que a fé também é razão, ela não enfrenta a razão, ela faz parte da razão. Se eu racionalizo a minha fé, se eu compreendo porque que aquilo faz sentido para mim, eu não preciso enfrentar a razão. Então, a partir do momento, por exemplo, que eu me deparo com uma nova situação, uma situação que às vezes me testa, uma situação que me deixa triste, que eu consigo racionalizar aquilo, a minha fé não muda, eu continuo compreendendo. Então, eu não quero corrigir Kardec de maneira nenhuma, mas a minha compreensão sobre essa frase de Kardec é que a fé, ela anda de mãos dadas o tempo todo com a razão, porque para mim, eu só acredito se for lógico para mim, se fizer sentido para mim, porque essa é a forma como eu me coloco, essa é a forma que é válida para mim. Então, a fé raciocinada, a gente compreendeu que é essa fé que está aí, que ela traz como base os preceitos da nossa crença, que no nosso contexto é a doutrina espírita, e também que ela evolui com o tempo, certo? A fé raciocinada, ela nos auxilia a compreender coisas que pareciam sem sentido para a gente. Vamos dar um exemplo aqui. A reencarnação. Né? Então, o que é a reencarnação? Por que a partir de agora eu era católica e eu começo a acreditar que existe o mundo dos espíritos, eu vou amigo para a doutrina espírita. E aí eu começo a acreditar na reencarnação. Mas como é que vai fazer a reencarnação? Vai fazer sentido para mim? Ela só vai fazer sentido para mim, só vou racionalizar a reencarnação de uma maneira lógica, quando eu compreendo a lei de causa e efeito, quando eu compreendo a lei de evolução. Então, quando eu começo a internalizar as leis divinas. Então, só para a gente dar um exemplo aqui. A doutrina espírita preconiza, prega, né, a filosofia espírita traz para a gente a compreensão de que nós somos seres em evolução, fadados a sermos seres de luz, fadados a sermos seres angélicos, por assim dizer. Então, a nossa evolução, ela caminha sempre. E como é que a gente evolui do ponto de vista espiritual? A gente evolui através das reencarnações. O que são as reencarnações para a gente? São mecanismos que Deus tem, né, que a espiritualidade nos auxilia, que Deus traz para que a gente tenha dois mecanismos de evolução. Eu costumo trazer assim, lá no eixo, tá? Então, o primeiro mecanismo é o mecanismo de evolução quando a gente olha no eixo vertical. Então, eu evoluo verticalmente quando eu começo a mudar a minha classificação espiritual. Eu vou mudando ali, subindo a caminho
de um planeta, de um mundo ditoso, de um planeta ditoso. E, do ponto de vista horizontal, para mim, eu vou evoluindo quando eu vou corrigindo os meus defeitos e também quando eu vou corrigindo, limpando no outro o mal que eu causei a ele. E para compreender isso, eu tenho que compreender a reencarnação como um mecanismo evolutivo e, dentro desse mecanismo evolutivo, as engrenagens que me auxiliam a evoluir nesse caminho são as provas e as expiações. A gente entende como prova esse mecanismo de compreender que eu sou um ser que tem defeitos e eu preciso corrigir esses defeitos. Identifiquei esses defeitos, vou passar por situações morais, espirituais, que me auxiliam a corrigir em mim esses defeitos. Então, assim eu evoluo moralmente. O que são as expiações? As expiações são mecanismos que nós temos de corrigir erros que cometemos com outros, de reparar, né, ações equivocadas que tivemos nessa vida mesmo, em vida passada, com outra pessoa, que impactou na vida do outro, não só na nossa. Também é importante compreender, no mecanismo reencarnatório, que nem sempre a gente precisa de encarnação nova, às vezes essa engrenagem gira para a gente conseguir já reparar ainda na mesma encarnação. Então, para eu racionalizar e acreditar, compreender a reencarnação, a evolução, a necessidade da transformação moral, eu tenho que pensar sobre esses mecanismos que Deus traz para a gente, que a espiritualidade nos trouxe através de Kardec, né, nos deu as luzes através de Kardec, para que eu possa pensar sobre isso, que eu diga faz sentido. Porque se isso não fizer sentido para mim, ou eu não compreendi a doutrina filosófica, ou a minha fé está um pouco não dentro do contexto do que se espera da fé, porque se não faz sentido, como é que eu acredito? Porque se a gente for para a fé cega, eu acredito de qualquer jeito. A fé raciocinada precisa fazer sentido. Então, a fé ela evolui, a gente acredita racionalmente a maneira que a gente conhece. Então, se a gente conhece, a gente está andando com a racionalidade, a gente está enfrentando isso o tempo todo na humanidade, a qualquer momento. Então, a racionalidade e a fé caminham juntas, na minha percepção, elas se completam, se complementam, para que a gente consiga fazer essa caminhada de evolução espiritual. E nesse contexto, que eu estava falando do exemplo da reencarnação, tem outras coisas que a gente precisa compreender. E a peça-chave para isso, para que a fé da gente seja racional e fortalecida, é a lei de causa e efeito. E a lei de causa e efeito ela é uma coisa assim tão latente na gente, né, que a gente começa, quando a gente vai dando os primeiros passos, os nossos pais começam a ensinar a gente que quando a gente faz uma coisa errada, a gente tem uma resposta errada, a gente tem um castigo. Quando a gente faz uma coisa certa, a gente não é punido, a gente tem uma felicidade. Isso é quando a gente está pequenininho. A lei de causa e efeito, ela se coloca para a gente na nossa formação moral. Então, a gente vai crescendo, compreendendo o mundo através da lei de causa e efeito. A gente vai compreendendo que as nossas ações impactam diretamente no mundo que nós vivemos, no mundo ao nosso redor, em tudo que a gente escolhe para a gente. E nada mais justo ser também, por exemplo, no processo reencarnatório. As nossas ações do passado impactam na nossa encarnação atual. As nossas escolhas no nosso processo de planejamento reencarnatório, ou os acordos que nós aceitamos com a espiritualidade, ao nos ser apresentado esse planejamento reencarnatório, impactam nas nossas vivências atuais. Então, a gente vem com a lei de causa e efeito o tempo todo. Então, eu só vou conseguir compreender a reencarnação, ou eu só vou conseguir compreender, por exemplo, essa necessidade de evolução moral, quando eu começo a entender, a internalizar de uma maneira diferente a lei de causa e efeito. Né? Se até Newton trouxe a lei de causa e efeito nas suas leis físicas no universo, como é que a gente não consegue compreender ela de maneira moral? Toda ação tem uma reação. E é isso. Aí, dentro do contexto da fé raciocinada, só para ficar claro, a gente já falou sobre isso, mas só para ficar bem claro, o espiritismo, para o espiritismo, a fé raciocinada busca compreender a fé através das leis divinas, conforme o Pentateuco kardeciano. Então, para o espírita,
a fé raciocinada, ela tem como base lógica e filosófica o Pentateuco kardeciano, que são aquelas 5 obras básicas que a gente tem como dever de casa estudar. Compreendendo isso, a gente vai pensar um pouquinho na fé raciocinada e no espiritismo em si. Como é que a gente tem tantas religiões tão mais antigas do que o espiritismo, e assim, essa coisa do raciocinar, ela eclodiu com a doutrina espírita. A gente começou a trazer isso com a doutrina espírita. Primeiro, a gente precisa lembrar do contexto histórico da época em que a doutrina espírita nasceu, em que Kardec começou a sistematicamente escrever os livros da doutrina e que os espíritos nos auxiliaram, começaram a nos auxiliar a compreender o mundo além do mundo material. Então, naquela época, lá na França, em Paris, se vivia o iluminismo. Então, era a época da razão. Olha que ironia, né? Então, o espiritismo ele nasce no ápice do iluminismo. E o seu codificador, a pessoa que foi responsável por isso, era uma pessoa estudiosa, racional, um escritor de livros de matemática para crianças, que era extremamente metódico. Tanto que alguns colegas espíritas, alguns irmãos, costumam dizer que Kardec usou um método científico para codificar. Eu, enquanto professora de metodologia científica, discordo só um pouquinho. Eu costumo dizer que Kardec usou um método sistematizado, ele sistematizou um mecanismo de verificar as respostas dos espíritos através da comunicação de diferentes espíritos. Então, até na primeira versão do Livro dos Espíritos, Kardec consultava, as perguntas eram feitas em mais de um grupo mediúnico, a espíritos diferentes. E ele condensava essas respostas, ele juntava e ele começou a perceber que as respostas convergiam. As perguntas, embora não fossem respondidas pelo mesmo espírito, eram respondidas sempre no mesmo sentido, com o mesmo significado. Então, essa verificação, vamos dizer assim, que foi uma verificação duplo cega, triplo cega, que Kardec utilizou na primeira fase do Livro dos Espíritos, foi o que conferiu a ele esse título de ter criado um método científico para a codificação da doutrina. Então, a gente precisa agora compreender que não foi um método científico, que ele sistematizou a compreensão da doutrina, o que é muito importante, porque trouxe para ele certezas que eram necessárias para que ele evoluísse na codificação. E aí, quando os espíritos trazem para a gente os preceitos filosóficos da doutrina espírita, eles colocam a doutrina sobre 3 bases: a base da ciência, a base da filosofia e a base da religião. E isso é extremamente importante para nós, porque olha como a coisa vai andando. Primeiro, a gente está aqui na época do iluminismo, onde as pessoas raciocinavam sobre tudo, pensavam, onde a ciência estava em alta. Depois de anos de escuridão, em que cientistas, pensadores, químicos, mulheres eram perseguidos pela sua ciência. Então, durante séculos e séculos, a igreja, principalmente a igreja católica, perseguiu pessoas que diziam, que acreditavam, que pesquisavam, que estudavam coisas diferentes do que a doutrina impunha, do que as religiões impunham. Inclusive, a gente tem o exemplo célebre de Galileu Galilei, que teve que renunciar à sua ciência, às suas descobertas, para não sofrer a pena capital, né, a pena de morte, porque estava indo de encontro com a igreja à sua época. Então, assim, inclusive, foi isso que trouxe para a gente essa ideia, né, foi assim que se estabeleceu essa ideia de que ciência e religião não andam juntas, que são opostas. Mas ciência e religião não são opostas. Na verdade, o que aconteceu é que durante muitos anos, muitos séculos, há algumas religiões que eram religiões com poder político, né, perseguiam cientistas para poder se impor, para que as pessoas continuassem acreditando no que a religião, no que os líderes religiosos gostariam. Então, essa perseguição gerou
essa cisão entre ciência e religião gerou essa coisa de um ser oposto ao outro. Mas, na verdade, não é. A gente não pensa dessa maneira. Inclusive, tem cientistas, por exemplo, o próprio Newton falava que a ciência, a religião é uma forma de encontrar Deus. Aliás, a ciência é uma forma de encontrar Deus, de explicar as criações de Deus. Então, o tempo todo ele falava sobre Deus. E a gente tem outros tantos cientistas. Isaac Newton era também cristão. A gente tem tantos outros cientistas até hoje que são religiosos. A religião ela não anda de encontro com a ciência, ela anda de mãos dadas porque fé e razão andam juntas. Acontece que durante muitos séculos nós tivemos uma perseguição aos cientistas pela igreja, principalmente pela igreja católica. Dito isto, quando a doutrina espírita coloca ciência, filosofia e religião, ela tem objetivos para fazer isso, para a gente poder, é como se ela estivesse instrumentalizando a doutrina espírita para a nossa compreensão. Então, para Kardec, os espíritos trazem para Kardec que a ciência é um mecanismo fundamental, um método, e a ciência é um mecanismo fundamental para que a gente possa estudar e comprovar os fenômenos mediúnicos e a existência do mundo dos espíritos, né? E essa comunicação com os espíritos. Então, o espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Isso é o que está posto na Revista Espírita. Como ciência prática, consiste nas relações que se estabelece entre nós e os espíritos, ou seja, no estudo dessas relações, no estudo da existência dos espíritos. Nós tivemos cientistas fantásticos, como, por exemplo, o próprio William Crookes, que era um físico, ele foi o criador do tubo de Crookes, que é a base, o percussor do nosso raio-x e de outras tecnologias utilizadas, até da TV de tubo, foram utilizadas posterior à criação dele, utilizando o tubo de Crookes. Mas Crookes, no final da sua vida científica, ele aceitou o desafio de investigar a materialização, os efeitos de materialização espiritual. E durante 5 anos, ele fez estudos e experimentos, chegando, inclusive, a conseguir fotografar espíritos materializados através da doação de ectoplasma de médios. Então, Crookes era um físico super reconhecido. Os estudos, a pesquisa de Crookes foi base para pelo menos 3 Nobel da física, e Crookes ainda assim acreditava e investia no método científico para poder provar a existência do mundo espiritual, certo? Então, a ciência, ela serve para a religião espírita, nesse contexto, quando a gente fala que espiritismo é ciência, filosofia e religião, a ciência, nesse tripé, ela serve para a gente buscar mecanismos de compreender os fenômenos mediúnicos, a comunicação, né, que tem entre o mundo espiritual e o mundo material, certo? Do ponto de vista filosófico, a religião espírita, a filosofia que está por trás da doutrina espírita, ela traz para a gente a necessidade da gente pensar nas questões morais, sempre levando em conta as leis divinas. Então, ela quer estabelecer no ser reflexões sobre as consequências morais de suas ações. Então, a gente volta para a lei de causa e efeito, do ponto de vista da evolução moral, né, da nossa transformação moral. O verdadeiro espírita, isso está na Revista Espírita de 1866. O verdadeiro espírita não é o que crê nas manifestações, mas o que aproveita os ensinamentos dados pelos espíritos. Crer é bom, mas compreender é melhor. Então, aqui, ainda no contexto filosófico, o contexto filosófico ele chega justamente no mecanismo de reflexão, porque a lógica se estabelece, a razão se estabelece a partir da reflexão, da gente encontrar premissas e de estabelecer sentido entre essas premissas para poder chegar a uma conclusão. Tá? E do ponto de vista da religião em si, trata-se a doutrina espírita por religião porque ela busca incutir no homem, no ser, essa necessidade de transformação moral,
para que ele alcance a divindade. Então, a gente acredita em um Deus e a gente acredita que a gente alcança a divindade, a gente se aproxima dessa divindade através da nossa evolução moral, da nossa transformação. E essa transformação ela é causada pela compreensão dos mecanismos, né, da vida espiritual, e ela também é causada pelo estudo da filosofia. Então, tudo isso deságua na religião espírita. Tá? Então, isso é a base para a gente do que é a fé raciocinada. E aí, ainda trazendo conceitos, o Espiritismo acredita em um conceito bastante interessante que se chama fé ativa. A fé ativa, ela é citada no Evangelho segundo o Espiritismo, e depois ela é trazida em diversas obras por André Luiz, cada vez mais explicando ela de uma forma diferente, sob um olhar diferente. Mas assim, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, a gente tem a seguinte citação: a prece é um ato de fé, mas a fé sem obras é morta. Observe, a fé sem obras, a fé sem ação. A prece, por si só, não é, a gente precisa da ação. Então, pegando esse gancho, quando a gente vai para André Luiz, lá no livro Fé Viva, ele diz que fé ativa é a atitude interior que se traduz em ação constante do bem, move o indivíduo para a transformação pessoal e o auxílio ao próximo. Então, a gente começa a compreender que o conceito de fé ativa está intimamente ligado à nossa ação. Então, a partir daí, a gente deixa de lado aquela frase que é tão falada, esperar em Deus, como se Deus fosse dar para a gente tudo de mão beijada. Ora, estou com um problema, eu vou me sentar, eu vou orar, eu vou acreditar e Deus vai transformar. Não é bem assim. Eu estou com um problema, eu vou sentar, eu vou orar, eu vou pedir auxílio a Deus, eu vou pedir a Ele que me fortaleça, que me dê sabedoria, que ilumine os meus passos e clareie a minha mente, para que eu, através da minha ação, do meu trabalho, do exercício da minha fé diária, consiga encontrar a solução. Então, a fé ativa é uma fé que trabalha na gente a necessidade da gente juntar a resiliência com a compreensão da lei do trabalho. E a lei do trabalho diz para a gente que a gente não pode ficar parado, que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa continuar, que a gente não pode parar, porque a melhoria que Deus nos dá é toda essa infraestrutura para a gente melhorar, é a existência de um planeta, do planeta que a gente está, das ligações que a gente está, da gente ter um apoio espiritual, da gente ter os nossos anjos guardiões, da gente ter os nossos auxílios, os irmãos encarnados também que nos auxiliam, mas que a força vem de dentro. Vós sois deuses, ele diz no livro dos Espíritos, e ele diz isso também lá no Evangelho, em Lucas e Marcos, por aí vai. Então, assim, a gente precisa compreender, quando ele diz, vós sois deuses, ó homens de pouca fé, naquela passagem que os discípulos perguntam por que Jesus conseguiu tirar os espíritos e eles não conseguiram expulsar os espíritos da mulher que pedia socorro. E Jesus vai lá e fala, ó homens de pouca fé, se você acreditasse do tamanhozinho de um grão de mostarda, aí você ia conseguir fazer o que você tem que fazer. Mas a ideia é, você tem pouca fé, você tem pouca ação. Você precisa fazer, não é só esperar em Deus. A mensagem que vem para a gente é que a gente precisa continuar. Nós somos seres em evolução que precisamos trabalhar pela nossa melhoria. E a fé que habita em nós é o nosso mecanismo de continuar, de persistir, mesmo diante de situações que nós acreditamos ser impossíveis de passar. Uma coisa que eu gosto sempre quando eu estou nos meus momentos de aflição, nos meus momentos de angústia, eu lembro sempre de uma frase que eu não sei onde foi que eu ouvi, se eu ouvi de um encarnado, de um desencarnado, enfim, uma frase que veio na minha mente que ela marcou muito a minha vida em um determinado período, que eu repito sempre para mim que eu estou em um momento de aflição, que é que não existe noite eterna. A noite vem,
a escuridão se abate sobre nós, mas o nosso papel é resistir à noite, firmes e conscientes de que o sol há de raiar novamente e que nós vamos seguir vitoriosos. Então, a fé ativa é essa fé que ela entende que é no trabalho, no amor e na caridade que a gente segue vitorioso. Não é só parar e esperar em Deus, é agir, é fazer o que nós precisamos fazer por nós, para que Deus nos auxilie, que Ele consiga nos auxiliar, que a gente consiga continuar, que a gente consiga evoluir. E aí, já que a gente está falando aqui de fé ativa, né? Então, a gente precisa pensar, por exemplo, a fé raciocinada, a fé ativa raciocinada na prática. Vamos pensar algumas situações dessa fé raciocinada na prática. Por exemplo, um momento de doença. Que Deus me livre, mas se abater uma doença sobre um ente querido, até mesmo sobre você pode descobrir uma doença ruim, uma doença séria, alguma coisa que vai exigir de você, que você vai precisar se esforçar para ficar boa, que vai passar, que você já sabe, que vai passar por momentos de tribulações. Então, quem acredita racionalmente, primeiro, até pode parar e se perguntar por que Deus, porque a gente tem esses momentos de angústia, né? Que a gente tenta compreender como foi que chegou nisso, como foi que o que aconteceu, Deus, por que comigo? Mas depois que a gente passa do porquê comigo, quando a gente se pergunta por que comigo, aí a gente lembra daquela coisa linda da evolução, de que somos seres em evolução. Então, se eu estou passando por uma doença que me acometeu do nada, essa doença ela é fruto do meu livre-arbítrio. Se não for uma doença que foi uma doença causada pelos meus maus hábitos, por exemplo, pode ter sido parte do meu planejamento reencarnatório. E o meu planejamento reencarnatório foi parte das minhas escolhas antes de eu chegar aqui. Então, ela está dentro da lei de causa e efeito, está dentro do meu livre-arbítrio. E a partir do momento que eu começo a compreender que aquela situação está posta para mim porque eu preciso passar por aquilo, aquilo é um mecanismo de evolução moral, aquilo é um mecanismo de evolução espiritual, aquilo é uma forma até de auxiliar não só a mim, porque uma pessoa não passa sozinha por uma doença. Uma pessoa passa em família por uma doença, a família participa, a família sofre, os amigos interagem. Então, a gente começa, ao ter uma fé raciocinada, a ter uma fé ativa, a se esforçar para compreender os porquês à luz da doutrina, os porquês à luz da compreensão filosófica, religiosa que nós seguimos. Então, será que isso aqui não é um mecanismo de prova que eu preciso passar? O que é que eu preciso aprender com isso? Quando a gente está num momento de sofrimento, às vezes a gente não consegue ver quando a dor é muito grande. Mas quando a situação vai acalmando, quando a tempestade vai diminuindo, o dia vai raiando, será? O que eu preciso aprender com isso? Sabe? Aquelas reflexões. O que foi que eu fiz? Se eu não fiz nada agora, será que não é de antes? O que eu posso melhorar? O que é que eu colho com essa dor? Porque se foi plantada a dor, eu preciso escolher alguma coisa. O que é que eu colho com essa dor? O que é que isso vai me trazer de bom, de útil? Então, o exercício da fé raciocinada traz para a gente o amparo nesses momentos de dor também. Que não é só sobre fazer sentido, crer, ir na casa espírita, fazer um estudo, tomar um passe, pronto, fazer caridade, não. Mas é o que eu faço comigo, o que isso serve para mim também. E é muito importante, nesses momentos de desespero, de desânimo, de dor, a gente poder se agarrar em algo que faça sentido para a gente, né? Então, o momento de aflição, o momento de doença, é um momento que a gente consegue compreender, olhar, ver os nossos valores, analisar as nossas crenças, tentar entender o porquê e seguir em frente. E aí, em outro momento, por exemplo, outro exemplo prático da fé raciocinada. Poxa, tem situações na minha vida que se repetem e eu não sei porquê. Olha, sempre acontece comigo. Quando eu chego nisso, dá errado. Isso vai dando errado sempre na minha vida. Eu vou, até chegar a certo ponto que dá errado. Poxa, mas se você está passando sempre pelo mesmo problema, ou por um problema parecido, será que não há nada aí que você precise
mudar? Será que não há algo a aprender que está passando despercebido? Vamos pensar a respeito da situação, vamos lembrar dos preceitos, né, da reencarnação, da necessidade de evolução, da reforma íntima. O que é que essa situação está trazendo para mim que eu preciso aprender? Então, a gente não raciocina só sobre a fé, a gente não raciocina só sobre a crença, a gente raciocina sobre a nossa vida, sobre a filosofia de vida que a gente vive, sobre as nossas escolhas, sobre as escolhas dos outros que impactam em nós. E é esse exercício de racionalizar a nossa vida. Quando eu digo que é sobre as leis divinas, então eu estou falando que eu utilizo a lei de amor e de caridade, todos os preceitos da doutrina espírita, para racionalizar as coisas que acontecem comigo ao meu redor. Quando eu começo a fazer isso, eu começo a me ver de uma maneira diferente. Eu começo a ver o outro de uma maneira diferente. Eu começo a ter, muitas vezes, mais empatia, mais amor, né, mais caridade ao lidar comigo e com o próximo. E aí, outra coisa fundamental, que para mim é fundamental, quando a gente fala da fé raciocinada, é lembrar do maior mandamento do Cristo: amar o próximo como a si mesmo. A gente começa no amor em nós, na caridade conosco, para que isso se espelhe no próximo. Então, quando eu raciocino sobre a fé, eu preciso raciocinar sobre o que eu sinto sobre mim mesma, o que eu sinto sobre o mundo, como é que eu ajo com o mundo, como é que eu ajo com o próximo. Então, esses são pontos importantes que a fé raciocinada traz para a gente através da compreensão da doutrina espírita. Levando, aqui resumindo para a gente, essa fé raciocinada nos leva sempre à busca do progresso moral. Então, toda vez que eu estou falando de raciocinar, eu estou falando do progresso moral. E aí eu trago novamente Kardec para a gente só lembrar que fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Então, que a nossa fé seja inabalável, mas que seja uma fé que anda de mãos dadas com a nossa racionalidade e que está dentro, a nossa racionalidade utiliza os preceitos da doutrina espírita, a compreensão das leis divinas e a nossa reflexão íntima, a partir da luz do amor e da caridade, sobre nós e sobre o mundo. Muito obrigada. Cristina, nós te agradecemos de coração pela sua presença generosa e por essas reflexões tão valiosas que você nos trouxe hoje. Obrigada. Queridos amigos, convido vocês agora para elevarmos nosso pensamento a Jesus, sintonizando com os amigos espirituais, em uma prece de gratidão e de paz. Senhor Jesus, governador amoroso da terra, que conduzes este planeta com sabedoria, justiça e misericórdia, recebe nossa gratidão por este momento de luz e aprendizado. Que tuas palavras, semeadas hoje, não fiquem apenas na mente, mas desçam ao coração e se transformem em gestos, escolhas e atitudes de amor. Envolve, Mestre querido, cada lar que nos acompanhou, cada coração que escutou, cada alma que, mesmo cansada, abriu uma fresta para que a esperança entrasse. Que Maria Santíssima, Mãe de infinita ternura, cubra-nos com seu manto de paz, acolhendo nossas dores, silenciando nossas angústias e nos ensinando a amar como ela ama, com presença, humildade e entrega. Que a sensibilidade espiritual bata à porta de cada um, não como imposição, mas como um convite suave à transformação interior.
Permita, Jesus, que saiamos deste encontro um pouco mais humanos, um pouco mais conscientes e profundamente comprometidos com o bem, com o perdão e com o amor. Que assim seja. Agradecemos então a cada um de vocês que esteve presente conosco, compartilhando desse momento de luz, de aprendizado e fraternidade, e até o nosso próximo encontro, o Evangelho Sem Fronteiras. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.